Bom, eu consegui o tempo aqui para fazer tirar uma dúvida que um pessoal me mandou, umas 2 pessoas me mandaram, e-mail, perguntando como é que faz vetorização de pessoa, ou de, sei lá, uma foto, por exemplo, que eu queira, traçar, estilizar à mão. Então, vou fazer isso, relativamente rápido, para não concentrar muito na aparência e mais mostrando como é que eu faço a minha técnica. Porque existem, né, milhões de maneiras de você fazer isso, mas eu vou mostrar uma delas, que é um jeito prático assim que eu acho que fica legal. Então, eu peguei essa foto desse cara aqui, que eu achei, pô, achei o cara, né, tem uma expressão facial bem forte, assim, bem marcante. Então, eu vou usar ele mesmo. Então eu botei ele aqui no Illustrator, numa camada. Aí o que eu tenho que fazer primeiro é tornar essa camada, fazer ela, né, você tem aqui as camadas. Então ela vai ter que ficar trancada, em vez de eu trancar ela, né, e ela fica com essa opacidade completa aqui, assim, e se eu apertar o Ctrl Y, ela desaparece, né, mas eu não quero isso. Eu quero deixar ela assim, aí eu tenho que vir aqui no menu, né, nesse menuzinho da Layers e escolher Template. Que aí ele transforma ela numa camada de template, né, numa camada de né, eu não posso editar ela, mas ele dá uma opacidade e se eu apertar o Ctrl Y ela continua lá. E é isso que eu quero. E aí eu crio uma nova camada, né, cliquei aqui no botãozinho nova camada, ela apareceu lá em cima. E aí eu estou editando a nova camada. Eu posso até, se eu quiser, esconder isso. Então como é que eu faço? Primeiro eu criei para mim, eu criei uma paleta de cor, né, que eu vou trabalhar com essas cores aqui. Eu vou vetorizar esse cara de um jeito, vai ficar uma imagem monocromática, né, vai ser né, uma imagem com vários tons da mesma cor. E no caso eu escolhi esse azul meio escuro aqui. Então eu criei, basicamente para eu criar isso eu fiz, né, um quadrado, dupliquei ele com Option Shift aqui, aí Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E aí cada um desses né, eu atribuí uma cor e fui arrastando, né, essas cores para cá, até eu ter essa paleta assim, desse jeito. Aí se quiser pode apagar isso depois que vocês fizerem isso. Tá, a minha paleta está pronta aqui. Então no caso eu fiz 5 cores, 5 tons, sendo que esse do meio é a base, aí tem um intermediário escuro e um escuro, aí um intermediário claro e um claro, para fazer os highlights e para fazer os sombreados. Mas a base começa com essa do meio aqui, por isso que eu fiz 5. Você pode fazer mais, mas é sempre bom você ter, né, um número ímpar para você ter uma cor de meio, assim, uma cor básica, que vai servir de base para a imagem. Então, para eu começar, eu vou escolher essa cor, e aí eu posso usar, eu vou usar, né, você pode usar várias ferramentas, pode começar, sei lá, você pode até começar com um quadrado se quiser, sei lá, depende da imagem, mas nesse caso aqui eu vou usar ou a caneta, né, que é a ferramenta de pen tool, que o atalho é P, ou então o lápis, que o atalho é N, de nariz. Então, isso é bom para quando você tem uma tablet, por exemplo, eu estou com uma tablet aqui, e ajuda bastante para fazer tipo detalhe assim de um jeito rápido, mas a caneta dá para fazer tudo também, só que é um pouco mais lento, né? Um pouco mais trabalhoso. Eu só vou fazer esse contorno só para mostrar como é que usa, né? Que aquele primeiro tutorial que eu fiz mostrava como é que usava a caneta, só que é sempre bom reforçar isso, né? Pra gente não esquecer. Então eu vou começar aqui fazendo um contorno desse cara, e aí, né, você tá vendo que aí eu segurei o Option aqui, o Alt. Tá vendo que ele tá pintando, já tá preenchendo aquela cor, né, intermediária que eu tinha escolhido. Só que se eu não quiser tampar essa imagem de baixo, eu aperto Ctrl Y, que aí ele, né, ele vai para esse modo de linha, né, que ele não mostra o contorno, ele só mostra ele não mostra aparência, né, não mostra preenchimento nem nada, ele só mostra as linhas mesmo dos vetores.
E aí fica bem melhor para eu poder ver como é que tá, né, o meu trabalho aqui. Então vou fazer só um contorno rápido, assim, do que eu acho que pode ser considerado aqui na área do meu desenho. Aqui. Assim. Aí eu chego aqui no cabelo, por exemplo, o cabelo tem, né, esse monte de fio aqui. Aí eu não quero mais usar a caneta, eu quero parar de usar a caneta para usar né, aproveitar minha tablet que eu tenho lápis, né, para usar o lápis. Então eu vou parar aqui, vou fechar aqui a testa desse cara e fechar aqui no final. Deu um erro. Pronto. Então, a cabeça eu vou continuar ela com o lápis, né? Eu tenho essa forma aqui, eu fechei essa forma, e eu vou criar outra forma aqui com o lápis e juntar as duas. Então eu vou lá com o lápis, ferramenta N, né, o atalho, e eu já posso, né, eu vou fazer bem solto também. Isso é o tipo de coisa que você tem que fazer com cuidado. Você pode até fazer por partes, tipo, sei lá, faço essa parte aqui, né, depois, sei lá, se eu tiver com zoom, assim, aí eu, né, faço mais um outro pedaço, né, com bastante detalhe, assim, dando uma variada, assim. E aí depois no final eu acabo juntando tudo, do jeito que eu vou juntar, né, esse cabelo com essa cabeça aqui. Então eu vou fazer de uma vez só pra não perder muito tempo aqui, mas só pra dar esse aspecto meio quebradiço aqui do cabelo que ele tem. E a linha não precisa necessariamente fechar, né? Ela pode ficar aberta, que nem tá aqui. Vou deixar ela aberta, mas não tem problema. Isso aí é capricho mesmo. Se você quiser fechar a linha, você vem aqui, seleciona o último ponto, aí você junta os dois pontos abertos, seleciona os dois e aperta Ctrl J, então comando J no Mac. Que aí ele vai abrir isso aqui. Aí eu quero juntar esses dois pontos como né, uma tangente contínua ou então um canto, né, uma cantoneira. Aí corner ou então smooth, né, a tangente contínua, e corner é a cantoneira. No caso eu quero a cantoneira. Aí eu dei OK. Aí juntou, fechou essa forma, mas como eu tinha falado, não é necessário. Você continua com a forma preenchida de qualquer jeito. Vou lá dar um Ctrl Y, aí tá aqui a minha silhueta. Então se eu quiser juntar isso, eu seleciono, por exemplo, quero juntar esses dois pedaços aqui, eu vou lá no meu Pathfinder, clico aqui e dou um Expand. Esse aqui é o botão lá, Add to Shape Area. Ele adiciona as duas, né? Aquele tutorial de Pathfinder que falava isso. Qualquer dúvida é só voltar lá. Acho que era um tutorial que eu fazia a marca do Credit Card, né? Aí usava o Pathfinder para poder montar a marca. Então, só juntando isso aqui, juntei a cabeça com o cabelo do mesmo jeito. E agora eu posso começar a construir em cima disso. Já tem minha silhueta básica. Então eu vou detectar aqui, vou mais ou menos ver onde é que tem sombreado e onde é que tem highlight. Aí eu tenho que pensar agora em camadas, né? Tipo, a próxima camada vai ser uma sombra média, e depois eu faço em cima disso, eu faço as partes mais escuras, ou então um highlight médio, e em cima disso eu faço as partes claras. Então, por exemplo, vou fazer aqui o olho. Eu estou vendo aqui uma parte intermediária, assim, meio escura, aí depois tem a parte mais escura que é em volta do olho, e depois em cima disso tem o olho, né? Eu estou pegando áreas cada vez menores, né, para poder botar uma camada em cima da outra. Aí depois tem, né, a parte branca do olho, e depois tem o olho em si, que é, né, escuro, com alguns highlights aqui. Então, vou começar, vou selecionar aqui minha cor escura intermediária, e eu vou usar o lápis para isso ser rápido, né, porque você pode usar a caneta, lógico, sempre. Também se não tiver uma tablet, você pode usar a caneta com certeza, mas eu vou usar o lápis aqui só para ter isso rápido, assim. Então vou pegar aqui essa área intermediária, que eu acho que tem uma olheira aqui,
Aí ele tem uma sombrinha aqui e fechou. Aí você vê que, né, já preencheu minha forma aqui. E aí, para eu fazer a próxima, tipo, eu venho aqui, eu quero fazer essa próxima mais escura aqui. Então, se eu selecionar a cor mais escura, eu ainda tô com essa área que eu desenhei selecionada. Eu tenho que desselecionar ela com maçã Ctrl Shift A, ou então Command Shift A, que ele deseleciona tudo. Aí sim eu posso selecionar a minha próxima cor e desenhar a minha próxima forma. Que no caso é, né, esse contorno escuro aqui. Eu não sei se isso vai ficar bom, mas eu só estou mostrando o processo mesmo, que eu costumo fazer. Aí Ctrl Shift A, agora para a parte clara do olho, eu posso desenhar o olho em si. Não sei se vai ficar bom, mas enfim. Aí agora vou fazer o olho do cara, que vai ser, né, esse mais escuro aqui. E aqui não tem importância porque ele juntou com essa outra forma aqui. Se a gente ver aqui, ó, ele juntou com esse contorno aqui de volta. Aí eu vou botar uns highlights aqui no olho dele. Opa. Tá certo. Selecionei, mudei a cor. Aí vou aqui botar um highlightzinho aqui. Botar um highlight aqui. Acho que tá bom assim. Aí, tipo, as minhas linhas, elas estão... Porque, né, eu estou usando lápis e quando a gente tem uma linha, tipo, no lápis aqui, eu tenho uma linha meio quebrada, assim. E eu quero que ele não considere tanto esses, né, porque pode ser minha mão tremendo e eu não quero isso. Então eu posso vir aqui na ferramenta do lápis, clico 2 vezes e ele abre essa janela aqui, das preferências do lápis. Então isso aqui tem a fidelidade, tipo, quanto mais pixels eu botar aqui, menos fiel ele vai ser. E quanto mais smoothness, que é, né, suavidade, quanto mais suave, também ele vai aumentar a distância entre um ponto e outro. Né? Ele vai meio que amaciar essa linha que eu fizer. Aí, tipo, eu vou aumentar aqui só para ver como é que fica. Vou dar um OK. Lá, eu fiz uma linha meio, né, zigue-zague. Vou fazer aqui no branco que dá para ver melhor. Fiz um meio zigue-zague, ele já ajeitou isso pra mim, botou tipo, ele fez isso em 4 pontos só. Né? Tem 1, 2, 3, 4 pontos. Aquilo tudo que eu fiz, aquela coisa sinuosa que eu fiz. Mas aí, por exemplo, eu quero manter essa sinuosidade, então eu zero tudo, talvez boto pouco, talvez. E aí, se eu fizer lá, ele fez isso com um maior número de pontos. Aqui tem vários pontos aqui. E a linha fica mais fiel, mas também capta qualquer tremedeira da mão que você der sem querer. Olha lá, ele capta isso tudo. Mas eu vou deixar desse jeito porque, sei lá, eu gosto de detalhe. Assim. Então, vou fazer a sobrancelha do cara aqui. Só peguei a cor mais escura lá. Aí eu posso desenhar aqui o cabelinho aqui. E beleza. Então já está ficando mais ou menos com cara, né? O cara já está aparecendo aqui no meio, não é mais uma silhueta. E vou fazer agora, talvez eu faça o outro olho aqui. Então vou fazer o mesmo esquema, pegar aqui uma cor intermediária escura, fazer essa sombra que eu estou vendo aqui, né? Tem uma área mais ou menos de sombra, a olheira dele, aqui atrás do nariz, e fechou. Aí Ctrl Shift A para selecionar, aí eu pego o mais escuro, faço o contorno do olho dele, assim, Ctrl Shift A, aí faço o branco do olho, mais ou menos aqui. E aí Ctrl Shift A eu faço o olho dele, Ctrl Shift A, os highlights do olho do cara.
Aí ficou mais ou menos, mas não importa, não tô nem aí. Na verdade o olho dele tá aqui, né? Eu viajei completamente. Eu posso até pegar isso, né, já que eu tô aqui no modo de linha, posso aproveitar e, sei lá, redimensionar isso. Botar um olho de outro tamanho, talvez. Né? Botar ele aqui assim. Essa que é a vantagem de você fazer um negócio em vetor. Você pode redimensionar o que você quiser. Posso aumentar isso daqui. Né? Posso mexer nesse ponto aqui. Enfim. Aí só para fazer a sobrancelha dele. Contorno aqui. Faço lá o cabelinho. Assim. Beleza. Agora, tipo, o nariz dele tem uma espécie de highlight aqui que eu tô vendo. Então, Ctrl Shift A. Eu pego o intermediário, talvez. O intermediário vem aqui. Aí contorna. Faz um lado do nariz dele aqui. Fecha aqui. Aí já tem o highlight do nariz de um lado. Tem um outro aqui, Ctrl Shift A. Tem um outro lado aqui assim, mais ou menos. É tudo no mais ou menos, mas no final você acaba, pelo menos você tem uma forma para poder mexer, né? Não adianta ficar naquela de, mas eu não estou vendo nada aqui e não desenhar nada, porque senão, né, você não vai desenhar nada. Então é bom você desenhar alguma coisa, pelo menos o que você está vendo mais ou menos, para depois você bater o Ctrl Y, ver se aquilo está, né, condizente, né, ver se está coerente com a imagem, e se não tiver, você vai lá e ajusta, né, porque aí você já tem alguma coisa para você ajustar. Então, por exemplo, aqui no bigode. Vou pegar aqui uma cor escura. E, por exemplo, aqui o nariz dele, né, ele tem essa... Para a gente definir o nariz, a gente vai aproveitar a forma do bigode, né, que eu vou fazer aqui, a base. E aí vem para cá, escurece aqui. E aí a gente já pega essa curva do nariz aqui. Assim, mais ou menos. E aí fecha o bigode assim. A gente aproveitou essa escuridão aqui do bigode para fazer essa sombra gerada pela ponta do nariz aqui. Aí aqui, por exemplo, posso ajustar isso, se não estiver bom. E tem a ferramenta também, se tiver muito ponto aqui, eu posso selecionar essa forma e usar essa ferramenta que tem aqui embaixo do lápis, eu seguro, e tem essa Smooth Tool aqui. Ela meio que suaviza né, diminui o número de pontos aqui. É só eu selecionar a minha forma e aí eu desenho em cima aqui, ele vai reduzir o número de pontos, vai amaciar essa linha para mim. Vai diminuir lá, vai limpar mais ou menos esses pontos aí. Fica mais fácil de eu editar depois, se eu quiser mudar alguma coisa. Aí aqui... esse tipo de coisa a gente... né, você vai fazendo e demora um pouco, né? Porque é muita atenção para detalhes, tem que mexer muito nos detalhes, tipo, essa curva aqui não tá boa, aí eu vou lá e vou mexendo nos pontos, entendeu? Demora um pouco para você ter um resultado final, mas para mim essa técnica funciona bastante. Aí, por exemplo, para eu fazer aqui o cabelo, tipo, o cabelo ele tem, né, a costeleta aqui, tem o final da testa aqui assim, e aí o resto para cima é escuro. Então se eu fizer uma forma escura aqui, vou desenhar uma forma escura aqui, eu teria que casar certinho meus traços aqui com esse cabelo para não ficar nenhuma borda mais clara aqui, mas não preciso fazer isso, vou fazer o seguinte, vou pegar o lápis, pegar uma cor escura, aí eu vou desenhar aqui a costeleta dele, desenho aqui a testa, opa, viajei, costeleta, aí aqui, testa dele, e aqui eu posso fazer assim, sacou? Que eu vou mandar um Pathfinder para ele fazer com que essa forma que ficou comum às duas,
né, ela prevaleça. E aí o que tiver aqui em volta vai embora. Eu vou selecionar isso aqui, esses dois, né, que a gente tem essa forma doida aqui, esse Black Power, que não tem nada a ver, e a forma básica que eu quero usar para, né, intermediar os dois. Então eu vou selecionar os dois, venho aqui no Pathfinder, tem esse aqui, que ele divide tudo. Então ele vai fazer uma forma para isso aqui em volta, vai fazer uma forma para isso aqui, e vai fazer uma forma para o que está, né, comum aos dois. Então é isso que eu quero. Aí ele fez e agrupou tudo, né? Tá tudo agrupado. Se eu quiser mexer, ele vai mexer tudo junto. Mas para eu agrupar é Ctrl Shift G, ou então Command Shift G no Mac. E aí eu já posso pegar isso daqui que eu não quero, essa forma aqui, e deletar ela. Aí ficou o que eu quero, o cabelo dele e o resto da cabeça. Só que aí, se eu der um Ctrl Y, sumiu tudo, porque quando ele fez isso, ele mandou tudo para frente, mandou tudo para cima de todo mundo. Então eu seleciono tudo, aí Ctrl Shift, abre colchete. Ele manda tudo para trás. Ou então Arrange, né, botão direito, Arrange, Send to Back. Né, Ctrl Shift, abre colchete, que é o atalho. E aí, beleza, tá o meu cabelo aqui. E aí com isso eu já posso mexer no highlight do cabelo. Eu posso até fazer o highlight do mesmo jeito, porque tem aqui os fios, e aí daqui pra cima tudo claro. Então eu pego uma cor, né, mais clara, vou lá com o meu lápis, defino esses cabelos, meio solto assim, bem solto. E aí faço aquela forma em volta, seleciono os dois, dou um divide, desagrupo, aí deleto isso aqui que eu não quero, e aí ver como é que fica. Aí ficou meio elétrico, então eu quero escurecer, botar uma cor mais escura talvez, esse sim, ficou melhor. Aí com isso eu posso fazer, aqui no meio dessa área clara tem uns fios, né, tem umas sombras, um sombreado, então eu pego uma cor escura de novo e posso desenhar isso lá no meio dessa área clara, só para dar mais dimensão pro cabelo aí, né, para dar mais consistência pro cabelo. Aí são esses detalhezinhos assim que fazem a diferença no final. Isso você pode, né, demorar mais para fazer, eu só estou fazendo rápido só para dar uma ideia de como é que fica melhor, com essas sombrinhas no meio do cabelo, assim. E também na área escura pode ter uns highlights, assim, que nem estou vendo aqui, tem alguns, aqui no final, aqui tem alguns, aqui assim. E, não ficou muito bom, mas é porque eu peguei uma cor clara demais. Mas eu posso escurecer isso, não tem problema. Aí, né, você olha assim, ficou melhorzinho o cabelo dele. Não tá exatamente perfeito, mas é porque eu fiz rápido também, não me preocupei muito. Mas aí é basicamente isso. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, essa área do pescoço é toda escura. Eu posso preencher isso tudo com a cor escura, aí definir o queixo dele, que eu vou fazer isso. Vou pegar aqui uma cor mais escura. Eu posso até começar a partir daqui, assim. Aí eu boto escuro. Esse aqui também é escuro. Faço aquela coisa lá em volta. Seleciono os dois, divide, desagrupa, deleto isso. Agora eu tenho que mandar isso aqui para trás de novo. E agora eu tenho que definir esse queixo dele com a cor mais escura. Aí eu desenho o queixo. Não vai ficar perfeito, mas não tem problema. Assim, mais ou menos. Aí já dá uma ideia de que existe um queixo aqui no cara, sacou? A orelha é a mesma coisa. Tipo, veja onde é que tem os sombreados, talvez tenha
sombreado aqui. Onde é que tem um highlight? Tem um highlight aqui, bem visível. Sim. Tem um highlight aqui. Sim. Tem uma sombra que eu estou vendo aqui. Tem uma sombra menos escura aqui. Tem um highlight médio aqui. E acho que é isso. Não ficou tão bom, mas enfim. Aí o negócio é esse, tem que ficar, né, vendo onde é que é escuro, onde é que é claro, onde é que é intermediário, e, né, ir ajustando de acordo com o que você acha que parece certo e o que você acha que não parece certo. Aqui eu nem fiz a boca dele, mas enfim, fico nessa. Eu tinha feito uma outra, né, eu já tinha vetorizado esse cara, que ficou um pouco melhor aqui. Eu tinha usado até a caneta, que dá um estilo mais limpo, assim, né? Fica uma coisa mais limpa e mais, né, suave aqui. Uma linha contínua, por exemplo, em vez de ficar aquela coisa toda quebrada do traço do lápis. Aqui eu fui ajustando, fui vendo onde é que cabia mais. Olha só, aqui tem poucos pontos, tá vendo? Tem poucos pontos. Eu não usei o lápis aqui, usei caneta. Isso aqui eu demorei, deve ter demorado umas, sei lá, 1h30, mais ou menos, para fazer isso. Aí o negócio é ter paciência e, né, aqui, por exemplo, eu até usei o lápis, né, dá pra ver, tem bem mais pontos, eu nunca ia desenhar isso com a caneta, pelo amor de Deus. Mas dá pra usar o lápis com o mouse sem problemas, se tiver um pouco de paciência também, que às vezes é até melhor do que usar a caneta para esse tipo de coisa, assim, para essas coisas mais aleatórias, assim, mais soltas e artísticas. Você usa o lápis com o mouse mesmo, que serve, porque não precisa ser nada exato, nem talvez não precisa ser nada exato que nem aqui, assim, de volta, não precisa ser que nem o queixo dele, que é bem definido, assim, sabe? Então, o negócio é esse. Eu espero que tenha tirado aí dúvida ou esclarecido sobre essa técnica, que na verdade é só uma técnica, só um direcionamento para você fazer esse tipo de imagem, porque existem milhões de outras técnicas que eu não costumo usar, mas aí depende do resultado final que você queira ter. Se você quiser um degradê, por exemplo, é só aplicar um degradê e brincar com isso. Não existe nenhuma linha a seguir. É só você olhar, ver se precisa, sei lá, eu quero que essa base aqui seja mais clara desse lado, né? Se a luz estiver vindo desse lado assim, eu boto um degradê mais claro desse lado, um pouco mais escuro aqui. É só questão de observação e você vê o que precisa, se precisa de uma área mais clara, você adiciona aqui e vai ajustando no final até chegar a um resultado satisfatório nesse estilo aí de vetor. E espero que tenha ajudado aí o pessoal. Então, até a próxima.